Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje é a nossa terça devocional. A nossa devocional de hoje se encontra no livro do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. O título da nossa devocional de hoje é: Se a obediência é um ato pessoal de adoração, então a desobediência é pessoal também. Todo pecado é uma violação de um relacionamento, um pecado contra Deus. Eu penso que muitas vezes não entendemos o que está envolvido no pecado, e ao fazê-lo, minimizamos o quão horrível ele realmente é. Se você, sem querer, desvalorizar a natureza hedionda do pecado, também vai desvalorizar a graça que por si só é capaz de salvá-lo a partir dela. A primeira maneira de desvalorizar o pecado é pensar que ele tem a ver apenas com o comportamento. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. O pecado é, antes de tudo, uma questão do coração. Veja o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. E como vivemos segundo o nosso coração, veja Lucas capítulo 6, os versículos 43 até o 45, o pecado sempre se origina lá. O pecado é sempre uma questão de pensamentos, desejos, motivações e escolhas do coração. Pecado é uma questão de coração que se expressa no comportamento do corpo. Seu corpo físico vai aonde seu coração já foi. É precisamente por isso que necessitamos do resgate da graça. Podemos fugir de certas situações, locais ou relacionamentos, mas não temos a habilidade necessária para libertar nossos corações. Para isso, precisamos da graça resgatadora. Em segundo lugar, temos a tendência de pensar no pecado como a violação de um conjunto de regras abstratas. Mas o pecado é muito mais do que isso. O pecado é o rompimento de uma relação que resulta em quebrar as regras de Deus. Lembre-se, os 10 mandamentos começam com uma chamada para adorar a Deus acima de tudo. Veja, é só quando Deus está em seu devido lugar no meu coração que eu desejo viver de uma maneira que lhe agrada. Se Deus não está em seu devido lugar, eu me insiro em seu lugar. Escrevo minhas próprias leis e faço o que me agrada. Então, todo pecado é contra Deus. Todo pecado é um assalto no lugar de direito de Deus. Todo pecado é uma traição a Ele. Todo pecado rouba a glória que pertence a Ele. Todo pecado nega sua existência e autoridade. Todo pecado o substitui por algo. Todo pecado questiona seu poder e glória. Todo pecado é contra seu trono. O pecado é pessoal e relacional, mesmo se você não está consciente disso no momento em que está pecando. É por isso que Davi, que tinha acabado de cometer adultério e assassinato, estava certo em dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo 51, versículo 4. Davi não está minimizando os erros horríveis que ele fez contra Batseba, Urias e o povo de Israel. O que ele está fazendo é confessando o centro do seu pecado, o alvo supremo, último do pecado. O pecado questiona a bondade, a sabedoria, a fidelidade e o amor de Deus. Desafia as regras pessoais de Deus. O pecado diz que você sabe mais que Deus. O pecado é pessoal. E é por isso que Jesus sofreu e morreu, para que você e eu recebêssemos a graça do perdão. E para mais estudos e encorajamento, meus irmãos, leiam 1 Samuel, capítulo 15. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana.